do Senhor, igreja. Amém? Que presença é essa? Vamos em Efésios 4, versículo 7, por favor. Obrigada. Efésios 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Em algumas versões vai estar, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Vamos curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor Deus, soberano Pai, sobre tudo e todos está a Tua palavra, o Teu poder, a Tua honra e a glória, Senhor. E eu venho humildemente, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus e do Teu Santo Espírito, Pai, pedir que a Tua presença continue se fazendo presente aqui, Senhor. Não retire-se daqui, Pai. Continue aqui, assim como o Senhor tem feito e tem acompanhado os nossos dias, Senhor. Abençoa, Pai, essa palavra que é Tua, que vem de Ti, Pai, para a Tua igreja, Senhor. Ser conosco, Pai. Em nome de Jesus, todo impedimento para que os Teus filhos entendam, recebam e creiam aquilo que o Senhor quer entregar, seja completamente feito, Pai, porque é a Tua mensagem e é a Tua palavra, e não há nada que impeça aquilo que o Senhor deseja derramar sobre a Tua igreja. Então o decreto de Deus hoje é: a palavra de Deus será feita, confirmada, dada e distribuída, e nada impedirá que isso aconteça em nenhuma mente e coração que assim desejar receber a mensagem direta do Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E nesse versículo de Efésios 4, capítulo 4, versículo 7, fala sobre a graça. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a graça. Foi a palavra que o Senhor me confiou hoje, que o Espírito Santo pediu para que trouxesse aqui. E eu confesso que fiquei assustada, porque a graça é de Deus, a graça é dele, e é Ele que concede, é Ele que dá. Glória a Deus. É Ele que faz, é Ele que escolhe, é Ele que decide o dia, a hora. Cada um de nós estamos aqui, viemos aqui, não é à toa, é porque Ele já sabia que cada um estaria aqui, que cada um estaria ali nos vendo. Então é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E aí eu fui olhar o significado da graça. Claro, a gente vai, como a gente costuma ver aqui, né, vendo nos dicionários, o que o vocábulo diz para a gente a respeito da graça, e a gente vai ler ao longo da palavra aquilo que o Senhor quer que a gente entenda aqui. Mas a graça, ela também, graça, a palavra, o radical graça, ela vem também de gratos, ou seja, agradecido. Significa o quê? Um conjunto de coisas ou quantidades ou qualidades que tornam uma pessoa agradável para quem as tem. E graça também é um favor ou uma dádiva recebida. E o Espírito Santo me levou assim: ok, entendi graça, mas nós temos duas vertentes da graça. A vertente positiva, onde a gente vê cheio de graça, são coisas que a gente costuma falar frequentemente. Em graça, que graça. Ou então a gente olha os pequeninos e fala, que gracinha. E a gente vê que ela vai derivando. Então a gente vê o que vem a ser? Que graça, ou seja, cheio de alegria, cheio de ânimo, risos, aquilo que a gente deseja, ou a pessoa que a gente deseja estar perto. A gente não sabe explicar.
A gente olha um bebezinho fofinho e fala: que gracinha. Enfim, são qualidades, coisas que são imensuráveis ou abstratas, que a gente sente e percebe. Por outro lado, eu também tenho uma parte negativa, que vem a ser, exemplo, sem graça. E aí, dependendo da entonação, eu falo: ai, sem graça. Eu falo: nossa, eu estou super sem graça. Nossa, você é muito sem graça ainda. Dependendo da entonação, ela tem várias conotações. E aí a gente pode entender que pode ser uma pessoa chata, ou eu estou aborrecido, ou eu estou envergonhada, ou pode ser cansativo, ou pode ser monótono, ou pode ser chato. E essa é uma outra vertente. Ainda a gente pode ir para uma outra vertente, que é a desgraça. E o que vem a ser a desgraça? Des é o prefixo antes da graça. A graça é o radical. O prefixo, neste caso, é uma coisa negativa, contrário à graça. Quando eu falo dobrar, desdobrar, é o que? Desfazer aquilo. Então a gente precisa entender que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E aí nós entendemos que existem os dois lados. Mas existe uma coisa que tem que estar muito clara: graça não se finge, graça não é artificial, e a graça ela transborda naturalmente. Eu não consigo fingir graça igual eu consigo só fingir um sorriso amarelo, como a gente fala. Graça não se finge. E se a gente entrar num contexto mais teológico da graça, ela é um dom gratuito, sobrenatural, dado por Deus, que nos concede esta dádiva. E essa dádiva é motivada unicamente pela misericórdia de Deus a nós. Glória a Deus, aleluia! A graça de Deus é dada unicamente pela misericórdia do Senhor para cada um de nós. Ou seja, pela própria vontade dele, ainda que seja fruto de um pedido ou de uma oração. Ainda que seja fruto disso, é dada única e exclusivamente por Deus, pela sua misericórdia. Em razão disso, precisa estar claro que o Espírito Santo me incomodou muito. Foi: graça é um favor imerecido do homem, mas ela é fruto da misericórdia de Deus. A graça é um favor imerecido do homem, fruto da misericórdia do Senhor para conosco. Mas a gente precisa entender que a graça não significa a anulação da busca do ser humano pela salvação. E a gente precisa entender que não tem nada a ver. O entendimento precisa estar muito claro. Aleluia! Graça não significa anulação do esforço do ser humano na busca pela salvação. Por quê? Se assim fosse, claramente o Senhor já estaria arbitrariando em favor do livre-arbítrio. Porque já entenderíamos que se Deus nos tivesse dado graça, estaríamos salvos. Se estaríamos salvos, não precisaríamos ter um processo de santificação. Não precisaríamos passar por um processo. E não é assim que funciona. Não há interferência do Senhor com relação ao nosso livre-arbítrio. E isso precisa estar claro. Que a graça não anula o nosso esforço na busca pela salvação. Senão já estaríamos salvos. Não é assim que funciona. E para que a gente entenda mais um pouquinho, o Espírito Santo me levou a duas situações, novamente. Situação A: aos que defendem que a graça ela é irresistível, ou seja, não consigo recusar de maneira alguma, não consigo
rejeitar de forma alguma e que a graça é somente para pessoas escolhidas, que são predestinadas por Deus. E a situação 2, há quem pense que a graça é universal, ou seja, está acessível a todos e pode ser recusada livremente pelo homem. E aí a gente vê, e a gente vai na palavra, né? Ver o que a própria palavra diz para nós a respeito disso, para que a gente não tenha barreiras no entendimento. E aí eu volto de novo em Efésios 4:7, que é onde a gente começou. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então ela é clara que ela é acessível a todos. O aceitar está conosco. E a gente precisa quebrar essa barreira de que a graça é somente para pessoas escolhidas ou predestinadas. E aí vamos lá em Romanos 9:15. Enquanto ele coloca Romanos 9:15, uma coisa precisa ficar clara: a graça nos conduz à glória. A graça nos conduz à glória. E quando a gente vai lá em Romanos 9:15, está lá: pois diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Na versão ali está: diz a Moisés. Quem diz a Moisés? Deus. Isso é Deus falando com Moisés. Deus fala para Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mais uma vez a gente confirma que a misericórdia é dada por Deus para quem Ele bem desejar. Como Ele disse, de quem eu tiver. Não podemos, não devemos nos achar dignos de se assentar no trono de Deus, como nessa passagem de Romanos 9, e dizer quem pode ou não pode ser merecedor de receber a graça de Deus. Não podemos nos colocar no papel que não é nosso, de Deus, de julgar A, B, C, de ter esse acesso, ou de achar que se recebeu não é digno, ou por quê, ou por A, ou por B, ou por C. Não podemos. E aí em João 6, versículo 37, confirmando todo que o Pai lhe dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. O porquê disso? Para que a gente entenda de uma vez por todas que não cabe a nós humanos decidir quem está na presença ou quem não está, quem deve ficar ou quem deve sair. Aqui é Jesus falando: o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não diz o que vem a mim uma vez, o que vem a mim 2 vezes, o que cai 3, volta 4. O que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. O papel nosso como cristão não é julgar quantas vezes aconteceu. Se nós somos imitadores, desejamos, né, ser imitadores de Cristo, como eu posso fazer a acepção das pessoas, julgar a vida? Nossa, de novo. Nossa, escorregou de novo. Tem gente com 70 anos cometendo os mesmos erros. E se vier a mim, eu digo, Liliana, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E qual é o posicionamento nosso, como cristão? Essa foi uma reflexão muito forte que o Espírito Santo colocou. Será que lançamos fora porque julgamos com nossos olhos? Será que a gente julga, poxa, de novo? Ah, não aguento mais. E se eu não aguento mais, fosse eu?
fosse a tua vida, fosse a vida do teu amor, do teu parente, tu ia lançar fora? Jesus não nos lançou fora, quando assim pecamos e caímos algumas vezes, independente de ser a mesma situação ou não. A fraqueza humana, a carnalidade nos torna frágeis. É verdade. E as coisas, eu costumo falar que vão passando de fases e níveis. E elas vão sofrendo mutações conforme a gente também vai criando casca. Só que de maneira nenhuma não devemos lançar fora aquele, julgando que é mais fraco ou mais forte. E no versículo 39, vai no 39, por favor. Confirmo que a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. É Jesus continuando a falar: de maneira nenhuma eu lanço fora, porque a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum se perca. Nenhum se perca. E o nenhum pode ser eu, pode ser você, pode ser o irmão, pode ser o outro, pode ser o outro. E a gente quer entender o porquê de determinadas situações. Porque não podemos lançar fora nenhum que venha até nós. Nenhum que venha até nós. Por quê? O desejo é que ele ressuscite no último dia. Seja pela situação A ou B, ou pela graça, o que Deus me trouxe hoje também aqui para deixar muito claro: a graça de Deus, ela é acessível a todos. Todos. Hoje o Senhor falou: a minha graça é acessível a todos. E a graça provém dele. Então, única e somente dele. A quem quiser, da forma que quiser, do jeito que for. Não cabe aqui olhar para o irmão e falar: nossa, o irmão deu sorte, veio no dia da graça. Amém. Deus já sabia. Amém. Não nos cabe julgar ou a gente querer achar Deus: poxa Deus, mas olha, não nos cabe. Não nos cabe porque não é nosso. A gente não pode questionar uma coisa que não é nossa, uma coisa que é dele. Vai em Tito 2, por favor. 11. Tito 2, 11. Tito 2,11, ele vai falar: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. No próximo, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas ou concupiscências humanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, sóbria, piamente. Ele fala no século ou nesta era presente. E a gente vê que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E é essa graça que hoje o Senhor fala: pregue sobre a minha graça, que é um favor que nós não merecemos, dada por Deus, e que ela é salvadora a todos os homens. A graça, ela faz com que a gente entenda ou perceba que se eu estou numa situação, um exemplo, de perigo, igual a pregação a diaconisa Cátia passaram, a graça, ela faz com que haja proteção. Aleluia! A graça, ela traz o livramento em alguma situação. A graça, ela liberta. A graça de Deus, ela quebra a algema, ela quebra a cadeia, ela quebra a corrente de pés das pessoas, ela trava bocas malignas, a trava, quebra velas acendidas
contra qualquer um servo de Deus. A graça sopra qualquer coisa ruim de longe. Porque a graça provém dele. Muitas das vezes nem sabemos que o Senhor derramou uma graça em nossas vidas. Porque é dele. A graça, ela tira tudo aquilo que nos aprisiona, aquilo que a gente não tem força. A graça vem. E se a gente precisa entender um pouquinho mais, vamos em Romanos 8. Romanos 8, 18. 8. Romanos 8, 18, ele vai dizer assim: mas a glória de Deus se revela em meio aos levantes. Não reconheceríamos a graça do Pai se ela fosse igual aos nossos pensamentos e ações. Facilmente acharíamos que determinados acontecimentos se deu por nossa força e desejo, pois assim seria como nós. A palavra já diz claramente, confirmando que a graça vem do Pai. Porque se fosse facilmente acessível, se fosse um processo de estudo, onde eu tenho que passar por provas, estudo apostilas, e ok, ganhei 10, tirei, estou com a graça, facilmente acharíamos que foi por nossa força. E novamente o Senhor estaria arbitrando para o nosso livre-arbítrio. Porque eu já entenderia que eu entendo, conheço a graça, estou salvo e ok. Não. Não é assim. E aí, claro, aos que pensam o contrário. Imagina se a gente achasse que a graça só seria acessível para quem fosse perfeito. Ou para quem fizesse tal coisa certa. Facilmente seria acessível, porque bastaria corrigir os caminhos, corrigir a rota, seguir um protocolo certo e tudo bem. Não funciona desse jeito. Porque a graça não é um protocolo humano, a graça é de Deus. A graça é única e exclusivamente dada, fornecida por Deus a quem Ele quer e da forma que Ele quer. E aí a gente precisa entender que se estamos tristes, feridos, acometidos por alguma doença, alguma coisa feriu a gente, nos deixa para baixo, a graça cura. A graça também cura. A graça de Deus também salva. A graça de Deus também revela. A graça de Deus cura. Ela cura assim, tá? A graça de Deus liberta. A graça faz com que pecados não sejam mais cometidos. A graça faz com que cadeias se rompam, vidas sejam salvas e renovadas. A graça restaura. A graça dá emprego novo. A graça faz com que o brilho que há em nós faça com que aquilo que nunca fez possa ser. A graça muda a situação. A graça inverte. A graça faz com que a gente tenha acesso àquilo que a gente nunca imaginou. Porque não merecemos. E porque muitas das vezes pessoas passam a vida sem sequer imaginar como seria isso. E a graça, como vem falando aqui, é um favor que não foi merecido, mas é um favor que fica claro que é algo bom que é dado. E como algo bom que é dado, a gente precisa entender que não é porque a gente recebe que somos merecedores, é porque quem dá é generoso. Que a gente entenda que é porque quem nos dá é generoso, não é porque merecemos. É porque Ele é generoso conosco. É porque
fala: se eu não fizer isso, não salvo. Se ele não ter um pouquinho da minha graça, não caminha. Se ele não tiver um pouquinho da minha graça, não vai ver a cura. Se ele não tiver esse pouquinho, não vai ver uma libertação. Se ele não tiver esse pouquinho, ele não vê a luz no túnel. E como dito, todo aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora. E entendemos que a nossa natureza humana, ela é fraca. E Deus entende. Por isso que no momento de fraqueza, no momento onde a nossa capacidade fica fraca e acometida, a graça vem para dar um respiro para nossas vidas. A graça vem como aquela coisa de traga a memória aquele que te traz esperança e você. A graça vem quando de repente você está triste porque não teve emprego, aí daqui a pouco te liga, vem fazer uma entrevista, te enche de esperança. A graça vem quando vem um laudo ruim, mas tu está aqui. Deus, estou aqui ainda. Filho, pai. A graça vem e Deus fala: filho, eu estou contigo. Confia. A graça faz isso e não é porque merecemos, é porque quem dá é generoso. É porque de maneira alguma, como está na palavra, aquele que vier a mim eu lanço fora. E aí em João 1,17, a gente vê que a lei foi dada por Moisés e a graça verdadeira vieram por Jesus. Existe a lei e existe a graça. Com o tempo hoje não conseguiremos falar, senão, né, temos uma ampulheta maravilhosa e aí a gente vai acabar extrapolando o tempo. Mas a gente precisa entender que uma coisa é a lei e uma coisa é a graça. Estamos falando hoje de graça, não de leis. Glória a Deus. E aí vai, como desejo a graça se eu não aplico a verdade? Como desejo a graça se eu não chego para o pai e falo: pai, está doendo. Pai, não tenho forças. Pai, não aguento mais cair no mesmo buraco. Pai, sou fraca. Pai, me ajuda. Toda hora, pai. Não, eu não aguento. Tem que ter verdade, para que ele entenda a nossa dor. Glória a Deus. E a graça, ela é uma porta de libertação. Libertação de vidas, libertação de vícios, libertação de promiscuidade, libertação de adultério, libertação de drogas, libertação para outros vícios, para cura. A graça faz qualquer coisa, rompe qualquer barreira, abre qualquer porta. E é necessário que haja verdade. Sem que seja dito a verdade, sem que tenha um caminho de verdade, sem que tenha sinceridade, há uma inacessibilidade de Deus, porque Ele não entra no livre-arbítrio. Não adianta chegar para Deus e falar: ai Deus, estou sofrendo. Não, está sofrendo não. Deus, eu errei, eu pequei, caí de novo, para que a graça se manifeste em cima da nossa fraqueza. E aí vem a consequência da obediência. Se a gente vê em Romanos 5, acho que eu não te falei assim não, filho. Romanos 5. Romanos 5, versículo 19. Olha que interessante. Ele diz: como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Mas pela obediência de um, muitos foram feitos justos. E se esse um, que uma nação inteira conta, fosse eu, fosse você, fosse você, fosse você, fosse você, como seria? Seríamos todos para a glória ou não? Pela obediência de um, sabemos que muitos foram condenados. O pecado do paraíso, já também era. Mas pela obediência
muitos serão feitos pela obediência de um. Ainda que nós tenhamos, sei lá, quantas pessoas no mundo? 300 milhões de habitantes no planeta? Acho que mais bilhões, né? Também não olhei essa não, confesso, viu? Vou anotar para a próxima. São bilhões de pessoas. A palavra me diz que se tiver um, salva todo mundo. Como que a gente está nisso aí? Vou deixar para alguém? Sou responsável pela minha salvação? Paulo foi levantado para pregar para um povo, que são os gentios, que é um povo que não estaria eleito. Não poderia estar na presença, não poderia entender a palavra, não poderia ter acesso nenhum. E aí imagina como a gente prega a graça para quem não está eleito. 8 bilhões? 8 bilhões, obrigada. 8 bilhões de pessoas no mundo. E a palavra é clara: se tiver um, salva esses 8 bilhões. Se tiver um, nosso papel aqui é, se Deus falar que é esse um, misericórdia, Senhor. Amém, né? Mas se não, que a gente seja pelo menos as pessoas que vão ajudar esse um. Existe uma rede de apoio, existe uma coisa chamada reino. Não vai existir um simplesmente como? Existe uma construção de tudo. E aí Paulo, como eu estava falando, obrigado, viu, Felipe? Ele foi levantado para pregar para um povo que não se achava, não podia estar na presença, que são gentios, qual nós fazemos parte. E o Espírito Santo me incomodou muito para falar assim: quantos de nós já não nos achamos, ou ainda a gente se acha que não é digno de ter ou de receber a graça de Deus? Quantos ainda não foram nem acessados por milhões de razões, por causa de um sistema religioso que mais afasta do que acolhe? Deus levanta pessoas, assim como levantou Paulo, para pregar para um povo que não estava eleito. E a gente precisa ter um entendimento disso, para que a gente também não se sinta eleito. Porque o eleito pode ser, e muitas vezes somos nós que estamos aqui. A pastora, o pastor Joy, a pastora Bel, estão aqui, levantados para pregar para um povo que muitos foram expulsos de outras igrejas, porque não se achavam dignos. E isso foi uma coisa que foram entulhando nas pessoas. E como a gente coloca na nossa mente e coração que nós sim somos dignos e aptos, que nós sim podemos e somos filhos de Deus, que podemos sim estar na presença, que podemos sim ter acesso ao Pai. Deus levanta homens e mulheres fiéis e fortes para isso. Tem levante? Muito. Tem artimanhas infindáveis e cada vez mais astuciosas, mais saborosas, cada vez mais refinadas. Como disse a pastora Bel em pregação, ele não vem aqui, a pastora Lucimene, de chifrinho de rabinho, não. Mudou. Hoje vem com sabores de mel. Hoje vem com deleites diferentes. Hoje vem com roupagem diferente. Para que tire cada servo levantado por Deus para pegar sobre vidas, tirar vidas da boca do inferno e da morte. Só que às vezes quando você está tirando a vida da boca do inferno e da morte, cuidado com o chute no joelho para não te derrubar. Porque a astuta do inimigo ela é forte. Isso que eu estava ali na pregação, mas enfim. Amém. E como colocar então nas mentes e corações que somos merecedores? Eu conversava com minha mãe nesse final de semana, já tinha bastante tempo que eu não ia ver, talvez ela esteja me vendo. E uma das coisas que ela falou, quando a gente estava em casa, me chamou muita atenção.
Eu levantei de madrugada para orar. Aí eu falei, vou lá trabalhar, né? Claro. Cheguei lá. Vamos orar. 3 e pouco da manhã. E aí oramos. E ela, muito tristinha, falou assim: eu não vou não, filha, porque eu não sou digna. Minha mãe é viúva. Eu falei assim: que isso, mãe? Quem te colocou na cabeça que é digna? Ela chorou horrores. Deus não me vê, Deus não me olha porque eu não sou digna. Eu falei: é errada. Não é assim que funciona. E isso ficou muito forte, porque assim que acontece com ela, acontece com cada um de nós. Acontece com cada um de nós que não acha que é digno de receber uma graça de Deus, que não é digno de estar na presença de Deus, que não é digno de receber uma bênção de Deus, ou porque escorrega tanto que já não aguenta nem ficar de pé e acha que não é digno. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cada caminhada é uma caminhada, cada pessoa é uma pessoa. Todo aquele que vier a mim, ainda que rastejando, sujo, eu não lançarei fora. E compete a Deus saber se o coração da pessoa está certo ou não. Não sou eu que sou a pessoa para falar. Não. Vem 20 vezes, 21 eu te pego, meu filho. Esse é o entendimento. Que a gente feche os olhos para isso. Porque se a gente não fecha, mais pessoas estão indo para a morte. E que a gente não esmoreça ao longo da caminhada. E para ficar claro e fechado o entendimento, hoje, me segue, eu vou para mim se quiser, tá? Indo para o final, para a gente entender que a graça é um favor que nós recebemos e não merecemos, assim, porque Deus é generoso. Hoje haverá um derrame de graça aqui, porque vem dele, porque ele disse: a minha graça estará presente hoje. Glória a Deus. Pode vir. E para vocês, nós todos que estamos aqui, fica à vontade. Aquele que deseja, no fundo do coração, vir aqui e falar: Senhor, Glória a Deus, aleluia. estou diante da tua graça. Se vai derramar ou não, depende dele. Aquele que quiser ficar sentado na cadeira ou ajoelhar, amém também. Aquele que vier, amém também. A oração será feita para que tão somente a graça do Senhor se faça sobre a sua vida, diante daquilo que o Senhor sabe que é bom. Talvez não seja o que você espera, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É cura? Faça com a mulher do fluxo de sangue. Rompe aqui, bota a mão no altar. Que a graça cura. Glória a Deus. É libertação. Bota a mão no altar. Porque a graça que é do Pai cura. É emprego, é fome. Bota a mão no altar. Que a graça cura. A gente precisa deixar claro para Deus aquilo que a graça dele precisa ser derramada. Graça escondida não é graça favorecida para engrandecer a glória de Deus. Glória de Deus não se manifesta onde a glória dele não aparece. Aquele que quiser vir, entrega a sua situação no altar e deixa que a graça do Senhor caia sobre a sua vida. Enquanto isso, a gente vai orar. Senhor Deus, baixe, por favor. Senhor Deus, Pai,
Acima de tudo e todos está a sua palavra, Senhor. Esse é o ano do haja de Deus. Não é o haja do homem. Não é o haja de nada, Senhor. É o haja de Deus. O haja de Deus muda laudo. O haja de Deus restaura. O haja de Deus liberta. Você que está vendo, pode esticar a mão. O haja de Deus te liberta. O haja de Deus te cura. O haja de Deus faz com que você não faça mais coisas erradas. O haja de Deus diz para você: não tenha vergonha, meu filho. Não tenha vergonha, meu filho. Porque acima de tudo, aquele que vê sou eu. Aquele que sabe sou eu. Se entregue a mim. Entregue a mim, meu filho, oportunidades, meu filho. A minha graça está diante de ti. Faça aquilo que tu queres, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a graça sela corações fiéis. A graça sela bocas verdadeiras. A graça, Senhor, traz a esperança. A graça enche dispensas. A graça traz recados que ninguém esperava. A graça, Senhor, salva. A graça muda vidas. A graça restaura. A graça faz com que amanhã seja diferente de hoje e que seja infinitamente melhor do que hoje. Porque a tua vontade, Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E que a tua graça, Pai, se faça presente aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai. A tua palavra dada hoje foi: tenha graça, distribua a graça, dê a graça. O haja é meu, apenas dê a graça. A graça vem, Senhor. Vem, Senhor, e toca em todos os corações e mentes, Pai. Todos, visita todos incessantemente, Pai. Visita, porque a tua graça, Pai, não merecemos, Senhor. Não merecemos, Deus. Somos nada, Pai. Pecadores todos somos e por isso destituídos da glória fomos, Senhor. E assim o Senhor ainda olha para nós com um olhar misericordioso de amor e paz e derrama ainda a sua glória sobre nós, para que muitos ainda vejam que esse é o resquício de amor que tu tem por cada um de nós, Deus. Que a tua graça, Pai, se faça presente. Que a tua graça, Pai, encha esses corações. Que a tua graça dê alegria e amor. Que todos consigam sentir e ver que a tua graça entra em toda mente e coração. Que a tua graça retira tudo, Pai, de ruim. Que a tua graça entra em cada corpo, mente, restaura a cabeça, pé, braço, joelho, peito, coração, tudo, Senhor, seja restaurado, porque vem da tua graça, Pai. A tua graça tira carrapichos, espinhos, cacos cravados, Senhor. Cacos são retirados, cacos, espinhos, carrapichos, cacos, espinhos e carrapichos. Em nome de Jesus, Pai, a tua graça, Pai, limpa. A tua graça faz com que tenha um encontro contigo. Talvez, Pai, o primeiro de muitos ou o primeiro de um único, mas que seja a tua graça, Pai, a salvar a mente e o coração daqueles que um dia falaram: Pai, eu não sou digna de estar aqui. Pai, eu não sou digna de te ouvir. Pai, eu não posso me ajoelhar como eu ouvi da minha mãe. Como podemos falar que não é digno de estar na presença do Pai? E o Pai disse: a minha graça eu dou a quem bem eu entender, a quem bem eu tiver misericórdia. E que a gente entenda que a graça é dada pela misericórdia de Deus, porque Ele é generoso. E esse é o encontro com o Pai, é o encontro com o entendimento